Bom, primeiro, boa noite a todos. Gratidão por esse convite. Gostei desse boa noite alegre. Primeiro sábado aqui, pra mim tá sendo todo dia domingo, né, gente? Não sei pra vocês. Há 2 semanas que a gente tá tanto movimento, né? Que parece todo dia domingo. Então, primeiro sábado nosso. Eu quero agradecer o convite. Eu ia vir no dia 25 e hoje eu ia fazer visita a essa casa que eu amo. Eu até falei para minha irmã, tá aqui meu cunhado. Eu sou muito fã e apaixonada por esse ambiente, por essa casa, por essas pessoas. E eu ia vir para assistir o Cássio, que eu sou muito fã. Então deixa gravado, por isso que eu quis que gravasse. E vou voltar dia 25, que vai ser a nossa troca. Como a gente já tinha essa palestra até você falou do tema grande, mas foi um presente que eu digo que eu ganhei da Janaína. Esse tema veio de Portugal, porque eu conheci, né? Quer dizer, conheci não, foram atrás de mim. E ela é de Portugal, mas ela contribui com uma casa aqui em Araruama, que é o Celuz, também encantadora, um ambiente lindo, maravilhoso, né? Sim! Ah, que ótimo! E ela tá morando lá agora, né? E foi ela que me batizou com esse tema, por ser psicóloga, e aí ela acabou me oferecendo esse tema para que eu pudesse estar trazendo. É um tema importante para o momento atual, a gente sabe disso. A gente, quando fala de saúde mental, inclusive estamos no Janeiro Branco, ele é quem abre aqueles temas sobre saúde ao longo do ano. Nós sabemos que tem Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul, e são vários os temas sobre saúde ao longo do ano. Cada mês tem uma explicação. E, coincidentemente, né, mas que não existe o acaso, saúde mental para janeiro, e é o Janeiro Branco falando sobre isso e o quão é importante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Eu quero começar falando de um trecho do livro Calma. Eu sou muito fã desse livro. Ele é meu livro de abertura do Evangelho no Lar, aos domingos. Eu gosto muito. É de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E ele fala o seguinte nesse trecho: analisemo-nos, não são aos outros. A gente precisa parar de analisar os outros e se analisar. A experiência espiritual é sua. Eu digo que é igual Mastercard, é pessoal e intransferível. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição de anjos. Quando eu li esse trecho, eu fiquei assim, muito triste com o Emmanuel. Falei, pronto, já vem Emmanuel dando tristeza a gente. Nós estamos na condição distante dos anjos. E aí ele diz: isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. Que tem momentos inquietantes num planeta de provas e expiações, apesar de estar com o pezinho dando início ao processo de regeneração, gente, é muita prova e expiação. Então, se nós temos momentos inquietantes, óbvio que a gente precisa entender que todo mundo também está inquieto. Que se você acredita que o outro está passando por seus desafios, por atitudes que para você ela não é considerada dentro do seu grau de consideração o ideal, é porque ele também tem os transtornos dele, os desafios dele, e ele está dando o melhor que ele pode com os recursos que possui, assim como nós também estamos. Então, o que Emmanuel chama a gente aqui, atenção, e Chico? Para que a gente tenha a necessidade de calma e tolerância. Tolerância
tolerar é aprender a exercitar o nosso processo de paciência. Gente, e é muita paciência que a gente precisa ter, não é? Mas a gente fala do outro e com a gente. Só que não adianta, eu falo muito com meus pacientes da clínica, não adianta pegar o chicotinho da autoculpa e da autocobrança. Só vai piorar a tua situação. Então o que a gente precisa é começar a trabalhar dentro de nós a autoanálise. Então eu quis abrir com esse processo dessa leitura, desse trecho, porque ele já começa trazendo a avaliação para dentro de cada um de nós. Quem assistiu o filme Divertidamente 1 e 2, eu já assisti, maravilhoso. Quem não assistiu, por favor, já está disponível na Disney. Não deixem de assistir a um clássico sobre como funciona a mente humana e as nossas emoções, como elas estão. Por exemplo, quando lançaram o Divertidamente 1, apareceu a personagem Nojinho. E eu lembro que tinha gente falando assim, ai gente, a Nojinho é sim. Porque os emojis que todo mundo conhece no celular, aquelas figurinhas, tem um que é com o olhinho pra cima. E em vários momentos tem uma situaçãozinha, a gente... Isso quando não faz um... né? Já você falou... Então, nós temos sim essas emoções. E a gente precisa aprender a aceitar isso. Porque enquanto eu não aceito, eu estou negando o que ela quer me ensinar. Por exemplo, vão ter momentos tristes, a gente vai acordar com tristeza, vai ter uma situação, pode ser uma questão emocional mesmo, pode ser uma questão hormonal, mulheres sabem muito bem, né, sobre isso. Olha aqui o raivinha, de repente dá uma mudança, os homens também sabem. E a gente fica preocupado, quando na verdade eu tenho que entender o que essa raiva quer me falar, o que essa tristeza ela quer me ensinar. Porque quando eu entro em contato com esse diálogo interno, eu não sei na cabeça de vocês, na minha tem 50 pessoas falando. Tem um pessoal aí, principalmente que gosta de andar com esse personagem aqui. Quem é esse personagem aqui, gente? Quem viu o filme sabe. Quem é essa? Hã? Quem viu o filme sabe. Hã? Ansiedade. Essa aqui com o cabelinho apertado, olha lá, com a cara de desesperada, é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal. Então, no nosso diálogo interno, para os ansiosos, eu tenho 50 pessoas falando, mas os ansiosos costumam ter uns 180. É mais gente falando na cabeça. Então, a gente precisa entender o que acontece, como funciona esse diálogo interno. A nossa mente, eu brinco falando que é igual um cavalo bravo solto no pasto. Pega ele. Tem uma paciente minha que falou assim, soltaram mais cavalo no meu pasto. Eu falei, ela tem ansiedade generalizada. Eu falei assim, o teu tá com um pouquinho mais de cavalo bravo solto por aí. Então, quando a gente fala sobre o diálogo interno, a nossa mente ela fica viajando o dia inteiro em 3 tempos. Ou eu estou preso ao passado, mágoas, sofrimentos, lembranças boas, e às vezes eu me apego e sofro com elas, passado. E aí eu fico num processo que eu brinco também. Vocês sabem o que é ruminar? Vocês vão aprender algumas palavrinhas aqui minha. Ruminar, né? Os bichinhos, né? Tem os bichinhos que eles ficam lá ruminando. Você vê o cavalo, né? A vaquinha. Eles comem aquela graminha, engole, mas ela não faz a digestão direita, ela precisa processar, volta para a boca, nojento, né? Mas ele precisa fazer esse processo, vai e volta várias vezes. Por quê? Porque é necessário para que aquele alimento ele seja digerido de forma correta. Então, o que o pensamento faz com a gente quando a gente está preso no passado ou no futuro? Ele fica ruminando dentro da nossa cabeça com mensagens repetitivas, às vezes consciente, às vezes não. E aí fica lá, ó, por que eu não fui?
Por que eu não aceitei aquela pessoa? Por que eu não fiz aquela faculdade? Por que eu não perdoei fulano que agora partiu? Em que momento você acha que, se passou tudo que você vivenciou, você consegue voltar para resolver? Nenhum. A gente sabe disso. Mas é um treino. Eu preciso, toda vez que a minha mente estiver ou no passado ou no futuro que não existiu, e o futuro eu posso planejar, mas eu só vou conseguir vivê-lo quando ele estiver lá. Eu só consigo viver no agora. É só o agora, o momento presente. Nós estamos aqui. O cérebro da gente, o nosso divertidamente, ele tem algumas informações. Uma hora ele se concentra aqui, uma hora ele pergunta assim: será que eu fechei a janela da casa? Porque pode chover. Ah, esqueci de tirar aquela roupa da corda. Ih, não tirei a carne da geladeira. E a gente não consegue se concentrar na única coisa que a gente tem, que é o agora. Então é um exercício e a gente vai começar falando sobre isso. Isso, Mônica, tem ligação com os processos que nos adoecem emocionalmente? Total. Não quer dizer que o fato de a gente ficar no presente ou no futuro, porque muitas das vezes é inconsciente, a nossa mente não é fácil de ser controlada, é um exercício. A gente vai falar quais são as práticas que nos ajudam a exercitar. O mais importante é que, por que eu preciso saber disso? Porque os estados de ansiedade e depressão, eles são desenvolvidos na emoção, mas através de pensamentos. E a gente precisa aprender a desenvolver o controle não, porque é uma palavra muito forte, mas a gente precisa aprender a treinar a como trabalhar cada vez melhor os nossos pensamentos. Então, primeiro vamos entender os tipos de informações que existem em relação à ansiedade e depressão. Existe uma confusão muito grande, as pessoas se perguntam: isso é ansiedade ou é depressão? Pode ter as duas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que ou eles estão separados, ou eles estão juntos, ou eles são o que a gente chama de comorbidade. O que é isso? Eles podem estar ligados a um transtorno, ou mais de um. Pode acontecer? Pode. A gente tem casos, por exemplo, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e tem o autismo. E ele pode ter uma comorbidade. Pode, gente. Não quer dizer que em todos eles tenham, tá? E existem outros fatores de comorbidade também, compulsão alimentar e vários outros, tá? Mas a gente hoje está falando aqui sobre ansiedade e depressão, que é um dos fatores que mais afetam nós humanos, tá? Então, o que acontece aqui na ansiedade? Ela possui pensamentos descontrolados. A gente já sabe que a ansiedade é uma emoção normal. Se eu programo uma viagem, planejo o futuro, programo uma viagem. Eu já vou planejar o meu aniversário em fevereiro, vou para conservatório, lugar que eu vou há 8 anos, eu amo. É natural, quando chegar na última semana, bater ansiedade. Talvez, na véspera, eu tenha dificuldade um pouquinho de dormir. É natural. Por que a ansiedade aparece? Ela tem algo que eu não estou conseguindo prever se tudo vai acontecer. Por isso que a ansiedade acontece. Ela quer ter um controle. E o nosso cérebro, ele quer ter controle sobre tudo. Porque ele não quer sofrer. Por incrível que pareça, a gente acha até engraçado, mas por que o fulano fica sofrendo? Gente, é porque é muito mais conteúdos que envolvem a gente emocionalmente e que faz o sofrimento acontecer. Mas, para que a gente entenda, quando existe uma ansiedade mais generalizada, que é aquela que a gente não controla, ela pode aparecer com casos de pânico. Ela pode ter crise de pânico, preocupação excessiva,
coração acelerado, tensão muscular, excesso de preparação para as situações, tá querendo ter controle sobre tudo, então tem que preparar, tem que preparar as situações. Ela quer saber se, o filho vai começar, mas eu preciso saber, eu preciso disso, então ela não consegue relaxar. Sente-se no limite ou muito nervosa a pessoa, mãos e pernas podem tremer ou ficar dormente. Mônica, eu balanço muito as pernas, quer dizer que eu estou ansioso? Então, a perna que balança demasiadamente, em vários momentos, ela já demonstra que a gente tem um certo descontrole na nossa ansiedade. Não quer dizer que eu estou já com ansiedade generalizada, mas eu preciso começar a aprender um pouco mais como que eu faço. Por quê? Isso virou um hábito. Né? Aquela perna balançando. Eu não estou falando da perna, por exemplo, já está de perninha dobrada e está balançando a perninha. Não é essa a perninha, senão todo mundo sai daqui desesperado, né? Não é isso. Mas a gente sabe das pessoas que não conseguem ter controle corporal porque o pensamento está descontrolado. E o corpo, gente, ele vai responder essa situação. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? E a depressão, ela tem comportamento de risco, sente-se no vazio, ou entorpecido, né? Ela perde mesmo a noção das coisas, sentimento de inutilidade, a falta de sentido, perda de interesse de coisas que gostava, mau humor, desesperança. Eu tenho uma amiga psicóloga do Rio, e ela deu uma sumidinha. A gente sempre se fala, mas não é com aquela frequência de todo dia. E ela deu uma sumida, eu achei estranho. Ela sempre fala, e aí eu mandei mensagem, ela sumiu. Tá tudo bem. E ela, não é disso. E aí eu comecei a dar uma apertadinha nela. Eu falei, você não fala assim, poucas palavras. Não, tá tudo bem, vai ficar bem. Eu falei, tem coisa aí. Mas respeitei o tempo dela, me coloquei à disposição porque ela precisasse. Porque o pessoal acha que o psicólogo não passa nenhum problema. Só que esquece que antes de ser psicólogo nós somos gente. Então, pode acontecer qualquer coisa com a gente. E aí ela, depois de 1 mês e meio depois, ela entrou em contato. E aí já estava bem diferente, já estava a pessoa que eu conhecia. E a gente marcou uma chamada de vídeo, começamos a conversar e ela estava explicando. Ela, Mônica, me chamou a atenção quando eu comecei a perceber que eu estava sem vontade de fazer tudo aquilo que eu amo. Aquilo foi um sinal para ela. Então a gente precisa respeitar os nossos sinais e aprender a fazer a leitura. Lembra o que Chico falou? Analisemo-nos. Por isso a importância de se vigiar. Quando nós temos a ansiedade com a depressão, aí esse combo aumenta um pouquinho, além disso tudo que a gente viu. Pode ter um ou mais deles, tá, gente? Não necessariamente pode aparecer todos. Irritabilidade, dificuldade de concentração, aí já aparecem pensamentos distorcidos. Ninguém gosta de mim, eu não tenho família, eu estou me sentindo sozinho. É pensamento distorcido. E a gente precisa aprender a dar atenção a isso. Fadiga, mudanças no apetite ou excesso de apetite. Por quê? Porque eu posso também atrelar isso a uma compulsão alimentar. São fugas, a gente vai ver sobre isso. Dificuldade de dormir. E aí a pessoa começa a dar desculpas. Não, eu durmo pouco. Gente, a gente precisa dormir. Nós temos 3 blocos de 8 horas. 8 horas, de 7 a 8, é para dormir. O corpo precisa. Esse é um fator crucial para que a gente evite problemas emocionais. As outras 8 horas é para a gente trabalhar. Ou quem estuda, né, faz isso. E as outras 8? Para fazer tudo aquilo que é necessário na sua rotina de dia. Tomar seu banho, se cuidar, cuidar da família, é dentro desse combo, tá? E aí a gente tem uma mensagem aqui que fala assim: o fato de me sentir triste às vezes significa que tenho depressão? Qual a diferença entre eles? As pessoas perguntam muito sobre isso. Eu tô triste, então já tô com depressão? E aí a gente vai ter aqui tristeza natural ou temporária. Acordei num dia que eu não tô muito bem. Normal, gente, eu acordo, tô bem. Geralmente é uma resposta a
uma decepção, resultados não esperados, questões hormonais, tá? Diante de expectativas, perdas, estresse ou qualquer outro fator. É uma tristeza natural, mas ela tende a ser passageira. Ela não vai perpetual. Talvez, sei lá, meio-dia eu já esteja rindo, mudando de assunto. E a depressão? Aí ela sim, de acordo com o nosso manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, é o DSM-5 que está para fazer a mudança agora. A depressão é um transtorno biológico que se caracteriza por um humor triste, vazio ou irritável e por alterações cognitivas e somáticas que afetam a capacidade do sujeito funcionar. Então ele já entra num processo maior. O que eu tenho que ter um alerta, volto a dizer, primeira palavra da mensagem do livro Calma ali de Chico e Emmanuel, analisemo-nos. Se você começa a perceber que a sua tristeza está frequente, e a gente fala de tristeza, Mônica, uma pessoa deprimida pode não aparentar tristeza? Pode. Pode. E infelizmente a gente até tem respostas às vezes tristes sobre isso. E aí a gente fica assim, meu Deus, como que foi que tirou a vida? Estava tão bem. A gente não sabe a dor do outro. E a gente não pode, por isso que Emmanuel chama a atenção, da gente só se analisar e não ficar julgando a outras pessoas. A ansiedade é um instinto básico de fuga. Porque quando a gente estava lá na pré-história, gente, olha como a lei do progresso é inevitável. Vocês estão aqui, tem um ventinho, nós temos luz. Nós temos luz, gente. Você acredita que o mundo teve momentos sem luz? Que não tinha geladeira? E a gente viveu tudo isso. E aí a gente fica com medo, né? Caramba, a gente vai vencer uma pandemia? Gente, a gente venceu várias fases da nossa história de doenças sem vacina. A vacina é muito nova. Então, quando a gente começa a ver a lei do progresso, a gente sabe que de onde vem a ansiedade é um dos instintos nossos mais básicos. No nosso combo, quando a gente era primata, esse foi o primeiro instinto nosso. A gente não sabia ainda sobre amor, nada disso. A gente era primata. A gente mesmo, nós estivemos lá, tá? E aí o que a gente fazia com esse instinto básico? Eu tinha que fugir ou lutar. Porque vinha um dinossauro, um barulho, até hoje eu sou assim. Meu instinto básico funciona quando eu faço uma caminhada por aqui, falaram do jacaré, eu tenho medo de lagartixa. É meu instinto básico, já fica assim, mexeu no mato, já acho estranho. É instinto básico, quem é que não faz? Se acontece uma situação, você está numa rua estranha, o que acontece com a gente? Primeira reação nossa, igual o gato, se arrepia. É o instinto básico. Então, o que a gente precisa entender é que ela é algo muito próximo a essa preocupação. O que não pode ocorrer é um exagero da ansiedade. Aí ela se transforma em doença. No livro de Joana de Ângeles, vocês vão ver que eu sou fã de Joana, porque eu coordeno o curso dela, então eu trago ela sempre. Ela diz no livro Otimismo, olha que mensagem maravilhosa: nem te permitas a negligência perturbadora, nem tampouco a ansiedade desesperada. Se todavia, mediante esforço mental, ela já sabia disso, ó, mesmo que você tenha esse esforço, na disciplina dos hábitos, não conseguires a paz de espírito, porque a nelas quer alcançar, recorre aos passes e à prece, que te evitarão a queda no abismo da angústia, porque nós somos seres humanos. Então é natural, os espíritos, né, mais evoluídos, eles nos preparam sabendo disso. Tá bem, pode ser que você na sua inquietude não consiga. Tudo bem, recorre ao quê? Passes e preces. Eu lembro, eu estava comentando hoje, na pandemia tinha gente desesperado porque as preces seriam virtuais. Vou fazer igual o povo. Oxi! Quem
disse que o espírito precisa ter paredes? Quem disse? Ele está ligado por onde? Por onde? Pensamento é atributo do espírito. O corpo fica, o seu pensamento vai. É ele que você está trabalhando. É ele que nos liga aos espíritos mais, angelicais, ou aqueles irmãos que ainda estão nesse processo com a gente. Somos nós. Haroldo Dutra, na série psicológica de Joana de Ângeles, ele dá um depoimento nesse trecho. Eu estava lá, foi um ano antes da pandemia, no finalzinho de 2019, nesse congresso aqui no Rio de Janeiro, e ele fala de forma espetacular. Cadê meu contra-regra aí? Vamos precisar só desligar, gente, é rápido, tá? Os ventiladores, por causa do som que não tá tão alto. Não sei se vai dar para ouvir, senão eu só indico a vocês. Esse aqui pode ficar, esses do meio. Prestem atenção. Eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com o doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1967, se não me engano, que está no item Inibição, no finalzinho de Obras Póstumas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. Então é como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E dentre esses sinais, os espíritos começam a dizer o seguinte: os sinais da transição. Deixa isso muito claro que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, em que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, em palavras dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo o domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, os suicídios se multiplicariam de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então eu tenho pensado, eu tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atinge a humanidade inteira. E hoje eu sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar
Tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. Que nós precisamos mais de resignação, de aceitação, do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. Ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o doutor Bezerra. Fica no posto de serviço, que é o endereço mais seguro que a espiritualidade pode encontrar. Então, é o nosso apelo, cuidar da integridade da sangue. A partir daí, os Espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Fica no teu posto de serviço, é onde os espíritos vão te encontrar. E para ficar no posto de serviço, cuida da sua saúde mental, porque ela é o atributo do teu espírito, não é o corpo físico. O corpo físico, ele é a xerox, que vai imprimir tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz e o que a gente sente. Por isso a importância. Convido a todos, estudem os estudos de Joana de Ângeles, os livros dela, para que vocês entendam, através disso, como é importante esse processo. Quando a gente fala sobre isso, essa imagem aqui, ela é bem chocante, já rodou bastante a internet, eu gosto muito dessa imagem, por se tratar desse vazio existencial que Haroldo falou. A gente fica no mundo sem estar no mundo. Eu estou com o meu pensamento descontrolado e eu preciso aprender a cuidar desse vazio, a ser proprietário real desse espírito. Joana fala no Despertar do Espírito, a robotização, a globalização, as programações pelos meandros da internet, ela já falava sobre isso, ela já estava prevendo, a desumanização dos sentimentos. Como assim a gente não tem que amar? Como assim a gente descarta pessoas? Objetivando a conquista dos patamares do prazer, do poder, da glória e do prazer, conspiraram dolorosamente contra o ser essencial, que se reveste da estrutura física, a fim de desempenhar o ministério da evolução, como efeito inevitável a glórias da mente e abismos de sombras do sentimento. Então a gente precisa cuidar muito desse processo, desse espírito que vem atribulado a nós, que vem como nosso mensageiro eterno e que precisa ser avaliado, vigiado. Precisamos sim cuidar e trabalhar sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 25, tem uma parte que fala, porque quando a gente fala desse vazio existencial, existe sim um processo muito melancólico, algo que precisa ser preenchido. Obrigada por lembrar esqueci. Algo que precisa ser preenchido, e muitas das vezes está ligado a esse processo de melancolia.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem essa explicação para nós e diz: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes do vosso coração e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então a gente precisa ficar em alerta, porque é natural dentro de nós essa sensação de algo que a gente chama aqui felicidade. Mas a felicidade não é porque eu comprei um carro, porque eu tenho o melhor vestido, porque eu tô com... A felicidade é uma construção. Pode ser olhando o pôr do sol, você está construindo sua felicidade. Pode ser ver o sorriso tão lindo de um bebezinho. Pode ser conviver com aquela pessoa que você está todo dia e falar: poxa, que legal. Olha só, meu parceiro, minha parceira, a pessoa com quem eu convivo todo dia. E aí eu exercito o poder da gratidão. Porque enquanto eu não trato disso, o espírito está tentando fugir. E aí ele vai fugir de várias formas. Seja com bebida, com álcool, com compulsão alimentar. Agora tem a moda do joguinho do tigrinho. Muitos já sabem que está destruindo famílias, está destruindo empregos. Por quê? Porque eu preciso preencher algo que eu não sei o que é. Mas esse espírito que está aqui, como diz aqui os espíritos falam, François, né, que traz, que o corpo ele está aqui para quê? Para que a gente consiga produzir e evoluir. Aqui nós temos aqui simbolicamente aqui o corpo, o perispírito e o espírito. As pessoas até atribuem, estou vendo ali, na verdade ele está vendo a imagem, né, do perispírito e o espírito aqui que a gente tem. Ele se produz daquela imagem para aparecer para a gente. Mas aqui o perispírito é a nossa copiadora. Tudo que está acontecendo aqui no corpo está passando para cá. Então, quando eu me alimento de forma inadequada e a gente age de forma errada, eu estou jogando aqui as impressões na minha xerox. Eu não posso reclamar do problema que eu carrego na outra vida. Inclusive, eu até aceitei, fiz um acordo e quero cortar aquele contrato depois quando estou aqui. Mas eu tinha, feito coisas inadequadas com o meu corpo, que é para o meu crescimento. Naquela avaliação, eu percebi, eu preciso vir com X doença. Eu preciso vir com X situações, com aquela pessoa, para que eu consiga avançar. Tem uma conhecida uma vez que ela falou assim: eu vou ter que voltar com aquele marido. Você tem que amar. Você tem que amar. Na hora que a gente ama, aquilo vai de alguma forma fluir na vida da gente, porque senão a gente repete. E aí volto para Joana, eu falei para vocês que eu sou fã dela, né? O Espírito Joana nos fala sobre as doenças psicossomáticas, é aquela somatização no corpo físico. E o importante papel na mente da saúde. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros, o tempo todo. O corpo com o espírito, com o perispírito, com a mente. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Vão existir momentos que eu não tenho controle sobre as coisas. Me resta o quê? Não é pouco. Ora, amigo. É o que você pode? Ora.
e acalma o teu coração, porque o desequilíbrio vai te causar transtorno a você mesmo. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Essa casa tem governo e quem manda nela somos nós. Aprenda a se apropriar dela, da sua mente. Mente é energia e está conectado com a inteligência universal. Aprenda a se apropriar da sua mente. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como diabetes, artrite, hipertensão e várias outras, tá, gente? Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Se o corpo adoece, o seu espírito adoeceu antes. Isso é fato. E quem é o atributo do espírito? Vocês já aprenderam. Quem é? O pensamento. Então, se eu quero um corpo físico mais saudável, eu tenho que cuidar do quê? Que está ligado a quem? Ao espírito. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, tá aqui mesmo. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, que são os sentimentos, e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia. Entende por que a gente precisa do passe? Porque nós temos núcleos de energia. E esses núcleos que estão ligados ao nosso perispírito e ao espírito, eles precisam se reequilibrar. Algo saiu. Eu costumo brincar, eu falo assim, eu brincava muito com o seu Lima, né? Seu Lima, quando estava dando passe na nossa casa, e às vezes ele estava lá sozinho, eu chegava lá e falava assim, seu Lima, preciso realinhar meus chakras, me ajuda. E ele sempre, né, muito bondoso. Facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. A sua imunidade baixa e você está vulnerável. Conscientizar-se desta realidade é despertar para os valores ocultos, que não interpretados continuam produzindo desequilíbrios e somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização somática. Eu preciso me apropriar, então, da minha própria existência. Aqui é só uma brincadeira, como eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental, mais conhecida como TCC, para vocês entenderem, todos nós pensamos muito. O pensamento, ele está associado à emoção. A emoção está associada a uma atitude, um comportamento, que afeta o meu corpo físico. Se a gente tiver um pensamento bom, lembrar do nascimento do meu filho, do meu casamento, eu vou ter emoção triste? Se foi uma coisa boa que me aconteceu, eu vou ter uma emoção triste, gente? Viu como vocês sabem? Ou seja, se eu tiver um pensamento negativo, a minha emoção é comprometida. A minha atitude compromete. Quem paga o preço disso? O corpo físico. Só que vocês acham que acabou por aí? Como nós somos espíritas, tem um ambiente espiritual lendo o seu pensamento 24 horas. E é ele quem vai nos guiar, para o bem ou para o mal. Porque nós não tem só espíritos, nós temos o nosso anjo da guarda, por exemplo. Ele está lá, cansando de me falar. Quem decide se vai pensar mal ou bom? Sou eu. Aí o pessoal atribui, né? Eu já falei aqui uma vez, a culpa a quem, gente? Ao pobre coitado do obsessor. Eu sou defensora deles. Que bom que tá gravado, sou mesmo. Sabe por quê? Ele tá fazendo o trabalho dele, gente. Ele tá fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é perturbar a minha mente. Quem aceita ser perturbado? Eu sou o controle da minha condução espiritual. Ela está sobre o meu governo, salvo casos que são aquelas situações em que realmente precisa de outros tipos de condições e de ajudas, às vezes médicas, tá? Questão do Livro dos Espíritos, parte 2ª do capítulo 9 lá, questão 459. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Bem curto e bem objetivo. Sim,
a esse respeito, sua influência é maior do que você imagina. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Ah, então tem um obsessor. Não. Tem aquilo que o seu pensamento está produzindo. Se ele está dentro daquela condição que a gente falou, você está influenciado. Óbvio. Isso é óbvio. Mas se eu estou me esforçando e trabalhando sobre isso, as coisas ficam diferentes. Então, assim, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Pensa na desordem que você está reclamando. Qual a tua responsabilidade? É melhor que a gente assuma a responsabilidade para a gente melhorar do que a gente fingir que as coisas não acontecem. Lembra o que Haroldo falou? Que ficar como um zumbi dentro do próprio planeta. Algumas prevenções que a gente vai falar aqui. A gente já conhece, sabe. Se não conhece, se é novo para quem é espírita, a prece. A prece, Mônica, eu tenho que tomar um passe agora que eu estou inquieto. Eu não tenho ninguém perto de mim para me dar um passe. Como que a gente tem então um passe? Como que é possível, gente? Como que é possível a gente tomar um passe sem ninguém? A autopasse com a prece. O seu pensamento, ele vai estar ligado aos espíritos. Eles não precisam de paredes. Seu anjo da guarda está do seu ladinho. Passe, estudos, fluidoterapia, que aí são casos que necessitam dessa busca mais aprofundada. Água fluidificada. Quando tomar, não é tomar correndo. Toma, pensando. Estou recebendo o medicamento necessário para o meu corpo físico e espiritual. Isso é muito importante. Você não está bebendo qualquer água. Eles estão preparando ali para a gente antes da gente chegar aqui. Trabalho no bem. Isso aqui é fundamental. Eu até brinco falando que os meus queridos obsessores, vocês sabem que eu sou fã deles, eu falo mesmo, gente, eu sou. Sabe por quê? Se eu começar a fazer muita atividade no bem, no mínimo vai acontecer uma coisa, das duas uma. Ou eu converto eles, né? Converter é muito forte, não, mas ou eles têm consciência, passam a ter consciência, ou eles vão falar assim, gente, eu não aguento mais ir atrás de Jade, ela não sai da casa de Luz e Esperança. Eu vou deixar ela lá, na hora que eu tiver, agora eu vou para outro. Atendimento fraterno, está em sofrimento, busque ajuda. A casa espírita tem pessoas prontas, a Jade falou aqui para isso. Evangelização, comecem a evangelizar crianças e jovens. Vocês viram que Haroldo falou, a gente precisa melhorar tudo isso. Cuide do espiritual e do corpo físico. Quando a gente fala, é importante. Quando a boca cala, o corpo vai falar. Lembra daquela situação? Pensamento gera emoção, que gera atitude e afeta o corpo físico. Quando a boca fala, o corpo sara. Peça ajuda. Não tenta resolver sozinho. Desenvolva o autoconhecimento. Busque ajuda, sim, psicológica. Não é sozinho. A casa espírita ela tem um limite. Cuidar da mente é fundamental e a gente precisa de ajuda, sim, da ciência, que está aqui à disposição de nós. O medicamento é importante? É. O psicólogo é importante? É. O terapeuta ocupacional? É. O fisioterapeuta? É. A ciência está à disposição para que você consiga trabalhar melhor esse material que você tem e que te deram para você evoluir aqui no planeta. Hermance do Foucault, eu sou muito fã dela também. Ela diz, nos apelos da consciência, encontraremos o receituário para a liberdade e a paz, o equilíbrio e o progresso. Então, quando a gente acha que é na mente que está o desequilíbrio, é lá que está a sua cura. Na sua mente está a sua cura. Mas a gente precisa aprender a fazer essa leitura. Por isso que a primeira mensagem do meu slide foi: analisemo-nos. Aprendamos a fazer isso. Cuidar da saúde física do corpo. Ele precisa, boa alimentação, atividade física. Dormir é importante.
Aqui eu gosto muito da respiração diafragmática. Procurem no YouTube, vocês vão encontrar. Principalmente no momento em que eu estou inquieto, inseguro. Aprendam como é que se faz essa respiração. Ela é indicada por qualquer profissional de saúde. Por que ela é importante? Porque ela aciona rápido o cérebro que está inquieto e ele ajuda a trazer ao estado normal. Isso aqui, gente, igualzinho em primeiros socorros, isso aqui todo mundo devia ser obrigado a aprender na escola. Aprendam a fazer respiração diafragmática. No momento de intranquilidade ou de ansiedade, vocês vão precisar dela e ela pode salvar rápido. Aqui foi uma dica, tem o Meditopia, ele faz meditações, eu super indico meditações. Eu amo na Netflix, tem o Headspace, tá? É o nome dele, meditação guiada. Eles têm os 8 episódios, assistam, vocês vão amar, tem meditação guiada, vale muito a pena, tá? E pra gente encerrar, que já tá no nosso horário, é uma mensagem de Joana no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu já assisti várias vezes, eu chorei em todas elas. E que a gente vai encerrar com essa mensagem belíssima da nossa querida Joana. Acredito que não precise desligar os ventiladores, porque essa mensagem está um pouco mais alta. Acho. Já fizeste a tua parte. Não te preocupes mais. Siga, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas, e mesmo esse mundo, nunca existiram como tu os viu. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir no espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, gente, como Joana colocou, teu desafio não são as pessoas. Isso aqui é passageiro, é temporário. Nós tivemos vários maridos, esposas, filhos, irmãos. Ai, meu irmão é um desafio. Meu amigo, não. O desafio é você mesmo. É você aprender a ler. Quem é você? Quem sou eu? Quem é a Mônica? Quem é o Anderson? Quem é a Cecília? Quem é a Jade? Quem é o Francisco? Eu tenho que fazer essa leitura nessa encarnação, porque o Espírito é eterno e essas pessoas vão passar. Eu quero agradecer demais novamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muita paz a todos.